Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Nós estamos estudando geografia e nós vamos abordar agora o nosso módulo sobre Estados Unidos. Alguém desavisado pode olhar, porra, mas tu está dando uma aula de história. Nós não vamos entender a geografia sem entender a história. Nós não vamos entender como os Estados Unidos se transformaram numa grande superpotência, na potência hegemônica ao longo da história, se a gente não pegar as suas raízes. Então nós vamos estudar essa grande potência mundial começando do começo, ok? Como surgiu essa superpotência. Então nós vamos dividir em três partes, né? Primeiro falando dos aspectos fisiográficos, posteriormente nós abordaremos a colonização, da colonização até o século XIX, quando surge realmente uma grande nação, já claramente uma grande nação. Depois nós veremos o século XX, como essa grande nação se transforma em uma potência hegemônica. O século XXI nós vamos deixar para abordar num outro vídeo, ok? Vamos lá? A fisiografia. Primeira coisa que a gente tem que entender é que os imigrantes vieram do Atlântico. Os primeiros imigrantes vieram da Inglaterra e aportaram ali no litoral norte-americano, onde eles encontraram um clima muito semelhante ao clima europeu. Então, de início, houve um certo desprezo pelas novas terras, porque o que se criou ali, o que se plantou ali, eram produtos concorrentes aos produtos que já havia no mercado europeu. E aí, com o transporte dificultado da época, evidentemente não havia interesse em produzir algo na América que fosse concorrente com o mercado europeu. Então, isso facilitou uma criação de um mercado interno. Houve uma negligência da coroa inglesa em cima dessas terras e as pessoas que foram ali conseguiram se estabelecer e conseguiram plantar, criar, colher aquilo com bastante liberdade, inclusive comercializar internamente com muito pouca interferência da metrópole. Encontraram ali um litoral muito fácil de atracar seus navios, né? Então, muito entrecortado, facilidade de portos. Também a vegetação e o relevo facilitaram bastante a vegetação, além de não ser extremamente, não é extremamente densa, então ela facilitou a penetração, mas ela tinha sim recursos para proporcionar o combustível necessário para as atividades das casas iniciais dos colonos, né? Então ela foi um facilitador. E vocês vão perceber no aspecto físico que a primeira grande barreira de altitude eram os Montes Apalaches, que estão relativamente longe do litoral. Então o litoral foi facilmente ocupado, as terras próximas aos litorais foram ocupadas sem maiores transtornos fisiográficos. Além disso, a partir de determinado momento, quando se avançou mais para o interior, coincidentemente, foram descoberto o carvão mineral nos Apalaches, né? E é bem numa época em que já havia recurso para a extração desse carvão mineral. Então, a fisiografia facilitou tanto a colonização inicial, com a vegetação, com o carvão vegetal, como posteriormente com o carvão dos Apalaches. Ainda sobre essa fisiografia, vocês podem observar que após atingir os Apalaches, passou a ser uma atividade mais interiorizada, foi facilitada. Lembro que o transporte na época era um transporte basicamente em cima de navios, em cima de barcos, era hidroviário. Então nós tínhamos ali os Grandes Lagos, que facilitou bastante a interiorização, e da mesma forma os rios Mississippi e Missouri, em destaque ali em amarelo, tá? Eu coloquei em destaque, eles facilitaram muito a penetração, então, tanto para norte como pelo sul. Além disso, logo após os Apalaches, mais uma grande quantidade de terras planas e, além de planas, extremamente férteis, o que novamente facilitou a instalação de colonos, agricultores, pecuaristas e aventureiros que para lá se dirigiram. Aí vai mais para oeste. O que vai encontrar lá? Riquezas minerais.
Então, à medida em que foi se evoluindo, foi se transformando, foi se encontrando mais riquezas minerais. Então, a moda era petróleo? Tinha petróleo. A moda era carvão? Tinha carvão. A moda era ouro? Tinha ouro. Precisava de terras férteis? Tinha terra fértil. Souberam aproveitar isso? Sem dúvida. A natureza foi pródiga. E então, a fisiografia contribuiu muito. Lembra o seguinte, e quando atingiu o litoral do Pacífico, aí sim ficou completo, porque você tinha novos mercados a serem conquistados. A população, a maior parte da população do mundo está lá na Ásia, do outro lado, tem que atravessar o Pacífico. China, Índia, Rússia, Japão, países extremamente populosos em que há vantagens em se negociar por intermédio do Oceano Pacífico. Isso facilitou muito o comércio e o aumento das riquezas. Né? Lembro ainda também que o Canal do Panamá também era norte-americano até 1999. Então, esse comércio foi bastante intensificado principalmente ao longo do século XX. Voltando para a colonização ela começou tardiamente, começou no século XVII. Então já começou numa outra etapa da vida mundial. Tá? Enquanto o Brasil ainda estava na época dos primeiros descobrimentos, lá a navegação já estava consolidada, você já conseguia vir com mais segurança. Né? E a colonização inglesa ela se revestiu de umas características diferentes, principalmente com relação à autonomia dada aos colonos. Então, os ingleses eles interferiram muito pouco na vida cotidiana dos colonos. Né? Então, uma das razões foi aquela fisiográfica que eu já apresentei. E aí se produziu muita cultura, policultura no norte, né? Se conseguiu estabelecer manufaturas voltadas para o consumo interno. No sul já foi diferente, no sul já tinha um clima diferente, a agricultura já foi no sistema de plantation e também com base no trabalho escravo, com predominância do carvão, do tabaco e do algodão. Tá? Então, surgiram aí dois tipos de colonização praticamente distintas ao norte e ao sul. Evidentemente, isso não ia dar certo e deu trabalho depois até reestruturar isso aí e poder os dois lados falarem a mesma língua. Não foi fácil. Surgiu o processo de independência. Então, eles não estavam nem querendo a independência. A independência veio porque a Inglaterra gastou muito com guerras e resolveu forrar seus cofres com dinheiro do norte-americano. E aí os colonos que não estavam acostumados com interferência não gostaram, evidentemente. E protestaram e não foram aceitos, seus protestos não foram aceitos pela Inglaterra. Tá? E ainda havia ali já uma época de ideias iluministas graçando na Europa e no continente americano, e resolveram fazer os dois congressos continentais lá e acabaram declarando a independência. Não era um projeto inicial, foi uma coisa que surgiu com naturalidade. Tá? Então, e também não vou dizer que foi fácil reunir as 13 colônias, mas aquele congresso foi algo realmente sensacional e historicamente muito importante. Né? Se você não sabe da história aí da Revolução Americana ou do processo de independência, esse slide aí que eu compartilhei aí do Brasil Escola, ele narra com muita propriedade aí, escreve com muita síntese os vários passos para a independência dos Estados Unidos. Então, se você der uma lida aí e não lembrar de alguma coisa disso aí, vai lá no módulo de História, estuda novamente, porque esse slide aí é importante. Né? Tem que saber desse processo de independência americana. Aí depois, século XIX, ocorreu a tão famigerada marcha para o oeste. Então começou com a compra dos territórios de Louisiana, da Flórida, do Alasca, né? Teve uma guerra contra o México, e depois teve uma vitória, depois teve a Guerra da Secessão. A Guerra da Secessão foi extremamente decisiva para os destinos dos Estados Unidos, principalmente pelo fato dos estados do norte terem vencido. Então, os estados que eram industrializados, que realmente eram a potência, o motor da economia norte-americana, foram os estados vencedores. Então, foi muito promissor isso aí. E uma das primeiras ações que eles fizeram depois, numa votação do Congresso extremamente apertada por um voto, em vez de aplicar punições ao Sul, resolveram reestruturar o Sul e fazer o Sul crescer novamente, e a medida acertadíssima redundou num grande país unido e mais coeso. Né? Ainda
no século XIX, um detalhe muito importante foi a doutrina Monroe. A doutrina Monroe marcou o fim da independência europeia no continente americano. A América para os americanos. Tá? O destino manifesto ainda. Os Estados Unidos tinham a obrigação moral de civilizar os povos que não eram civilizados. Então, o desprezo total com a cultura indígena, foram lá e invadiram para o oeste, desrespeitando, e aí até atingir o Oceano Pacífico. Né? Então, claramente, isso aí contribuiu muito para que essa grande potência fosse estabelecida e houvesse uma liderança sobre toda a América, sem mais a participação da Europa aqui no continente. Então, quem passou a dar as cartas no continente, decididamente, passou a ser os Estados Unidos já no século XIX. Outros aspectos ainda, a Constituição foi a única, desde a sua independência, poucos anos depois da independência foi feita, uma estabilidade política notória. Então, no Brasil, nós tivemos inicialmente uma monarquia, depois uma república. Eu até não acredito que a monarquia tenha sido o problema, mas o problema foi a grande instabilidade. Nós tivemos várias e várias constituições e isso sim proporcionou diferença. Nos Estados Unidos, a república foi, desde o começo, sob um único regime, federalismo, uma única Constituição, pouquíssimas emendas, então realmente um cenário de estabilidade que facilita o investimento. Né? Então as guerras, normalmente ao longo de todo o século XIX e depois do século XX, as principais guerras da história da humanidade foram no cenário europeu. Então, a América, os Estados Unidos se envolveram em muito poucas guerras e aproveitaram muito bem as derrotas, os gastos militares dos países do continente europeu. Então, isso também foi uma vantagem muito grande para os Estados Unidos. Tá? A chegada frequente de imigrantes. A mão de obra norte-americana, os Estados Unidos sempre soube aproveitar uma mão de obra extremamente barata. Como havia um pujante desenvolvimento econômico, havia emprego, havia guerras na Europa, havia fome nos países asiáticos, muita gente veio para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades de vida e proporcionaram uma grande mão de obra extremamente barata ao longo de muitas décadas. E os Estados Unidos soube aproveitar isso. A construção das ferrovias, por exemplo, para o extremo oeste foi feita basicamente por chineses. Então, as indústrias norte-americanas souberam sim aproveitar essa mão de obra barata e os Estados Unidos fez um excelente uso dessa possibilidade, dessa oportunidade. Ao final do século XIX, os Estados Unidos já era sim uma grande potência. Já era uma grande potência no início do século XX. Tá? As chegadas dos imigrantes trouxe também um forte crescimento econômico. E aí, no século XX, a Primeira Guerra Mundial, sem dúvida, ampliou muito o poder dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficaram fora praticamente o tempo todo, viraram fornecedores, né? A indústria bélica, a indústria de uma maneira geral dos Estados Unidos se fortaleceu muito e, principalmente após essa Primeira Guerra, continuou crescendo muito. A década de 20 foi uma década de grandes progressos, até a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York foi um fenômeno que realmente trouxe uma crise, a crise mundial, muito grave no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, mas durante um curto espaço de tempo. Já em meados da década de 30, o crescimento voltou a níveis altíssimos e com um programa implementado chamado New Deal, né, que mudou bastante o sistema capitalista, que o New Deal tratou de o Estado intervindo na economia. Tem gente que afirma que foi graças a isso que houve a recuperação, tem gente que afirma que o New Deal, na verdade, ele só dificultou mais ainda a reação da economia. O fato é que em poucos anos os Estados Unidos estavam novamente no cenário de desenvolvimento econômico avassalador. Na Segunda Guerra Mundial, nós já sabemos dessa história, os Estados Unidos também ficou fora durante um bom tempo, o palco foi novamente o cenário europeu, novamente os Estados Unidos virou credor, virou produtor, virou vendedor e auferiu inúmeros lucros da mesma forma que a Primeira Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra, uma potência era hegemônica. Havia o lado ideológico, a Guerra Fria, a potência soviética também, mas indiscutivelmente a maior potência econômica e política, mesmo considerando a Rússia, era os Estados Unidos. E aí, história que todos nós já sabemos, mais recente, arsenais nucleares sendo construídos, testados já na Segunda Guerra Mundial, uma corrida espacial, corrida tecnológica, a Guerra Fria a todo vapor. Né?
a continuação desse crescimento populacional, até a década de 60, 70, ainda continuou entrando muitos imigrantes, tá? O desenvolvimento do extremo oeste, que bastante tardio com relação ao leste, foi também avassalador após a Segunda Guerra Mundial. Empresas de tecnologia começaram a surgir e um aumento constante do PIB americano durante mais décadas após a Segunda Guerra. Surgiu o famoso American Way of Life, né, domínio cultural do mundo, filmes exportados para o mundo inteiro, Hollywood bombando, músicas bombando, a moda norte-americana, os Estados Unidos davam as cartas em todo o hemisfério ocidental, no mínimo. Um grande crescimento, então, principalmente até a década de 60. Essa abundância de mão de obra, o que aconteceu? Os imigrantes vinham e trabalhavam, às vezes, em condições questionáveis. Chegou um determinado momento em que isso passou a ser um problema. Nós vamos ver no próximo slide. Antes disso, nós vamos falar aqui da presença de bases militares em todos os continentes, né, com destaque aí para a proteção norte-americana a Israel, ao Japão e a Taiwan. Então, realmente é uma potência bélica infinitamente superior a qualquer outro país, né, com capacidade para destruir o mundo se for necessário, né. E eu queria colocar esse tópico aí sobre o Ronald Reagan. O colapso soviético teve um fato chamado, um estudo chamado Guerra nas Estrelas. O Ronald Reagan chamou o Gorbachev lá para os Estados Unidos e mostrou para ele o projeto de guerra chamado Guerra nas Estrelas, que seria o uso de laser por intermédio de satélites com a destruição de alvos do outro lado da Terra sem precisar usar explosivos de alta capacidade. Esse projeto, eu nem sei que fim deu, mas o fato é que assustou realmente e foi talvez um dos objetos para uma das causas para a derrocada, quase que voluntária, né, o desfacelamento da União Soviética. Como eu falei, esses imigrantes trabalhavam em condições questionáveis e a sociedade foi sendo desenvolvida, foram surgindo novas ideias, novas ideologias, questionamentos ao sistema capitalista. Então, problemas como racismo e desigualdades sociais marcantes na sociedade americana, sem nenhuma dúvida, principalmente com relação a esses imigrantes, né, e com relação a negros e indígenas. Tá? Então, vários questionamentos surgiram, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Tá? Então, um exemplo bem claro foi por que os Estados Unidos saíram da Guerra do Vietnã. Sem dúvida, a sociedade americana não aceitava aquela quantidade de mortes, aquelas questões, não só mortes americanas, mortes inclusive de vietnamitas, mortes de inocentes. Né? A foto mais famosa do Vietnã é aquela menina nua saindo toda queimada no meio de uma bomba de napalm, né? Então aquilo ali chocou bastante e a opinião pública norte-americana passou a questionar muito a sistemática, principalmente no campo das relações internacionais, por parte dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, então, em vez de... foi mudando sua política, as empresas norte-americanas, em vez de buscar mão de obra barata para trabalhar nos Estados Unidos, passaram a trabalhar em outros locais. Então, a mão de obra barata foi levando a empresa para essas outras regiões. Então, várias empresas foram principalmente para a Ásia, que já tinha uma certa infraestrutura e um mercado consumidor gigantesco, a mão de obra muito barata, a China era paupérrima, a Índia era paupérrima, bilhões de pessoas voluntárias loucas para conseguir um empreguinho com um salário nem que seja mínimo, né? E aí as empresas se aproveitaram disso. No México também, então houve uma grande difusão das empresas norte-americanas para todo o globo, chegando no século XXI, quando a gente vai abordar isso ainda numa próxima aula. Tá? Então, esse surgimento de movimentos sociais, sem dúvida, contribuiu muito para que isso acontecesse. Então, as empresas não podiam mais explorar a mão de obra nos Estados Unidos de uma forma como elas queriam. Eram muito questionadas, né? Então, ela passou a explorar fora e automaticamente passou a desenvolver outras áreas do mundo que não eram desenvolvidas. A ida dessas empresas para lá gerou uma classe de trabalhador, uma classe de engenheiros, uma classe média, etc., que mudou em muito o panorama em outros países do mundo. Tá? Então, por último aqui eu queria salientar as dificuldades dos Estados Unidos com relação
ao petróleo, apesar dos Estados Unidos ser o maior produtor de petróleo do mundo, é também um grande importador, é evidentemente o maior consumidor e está sempre se metendo nessas questões geopolíticas relacionadas ao petróleo, porque teve muita dificuldade com os países da OPEP e continua tendo. Então está sempre lá. O exemplo que eu coloquei foi a Guerra do Golfo, mas tem outros exemplos, né? Então os Estados Unidos, onde tem petróleo, ele alega ou direta ou indiretamente condições humanitárias, democracia, tal, mas o petróleo está lá, né? E o interesse norte-americano está lá. Ok, pessoal? Por hoje é isso aí. Então nós vamos ter mais ainda um vídeo sobre os Estados Unidos, abordando a potência atual da sua economia e o cenário contemporâneo dos Estados Unidos. Pessoal, forte abraço, até a próxima.